Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Mariana Gade, sou especialista em intercâmbio e desenvolvimento de carreira e hoje eu vou explicar, vou te ajudar a definir se intercâmbio realmente é a opção certa para você, se esse é o momento certo para você fazer o intercâmbio, se é uma opção interessante para a sua carreira, para o seu desenvolvimento. Então vamos lá. Quando você pensa em fazer um intercâmbio, claro, a ideia vem de onde? Porque a gente tem vontade de viajar, de morar um tempo fora, de explorar outro país e aí a gente pensa, vou fazer um intercâmbio e juntar isso com o conhecimento e ver se é uma coisa viável para mim, se é uma coisa que vai agregar, para mim. E assim você fazendo um intercâmbio também consegue passar mais tempo fora, porque você tem às vezes a possibilidade de trabalhar também, É muito diferente de uma viagem de turismo. Mas quando saber se é realmente o ideal para você no momento que você está vivendo, o que você está fazendo? Então a primeira coisa que eu sugiro, quando você pensa em fazer um intercâmbio, antes disso, é você pensar em que momento você está e onde você quer chegar. Então, como você se imagina daqui 5 anos? Em termos de carreira, em termos de vida pessoal, como você gostaria de estar daqui 5 anos? E aí, é a hora que a gente vai identificar se este é o momento. Por exemplo, se você fala que daqui 5 anos você se imagina com uma família, um apartamento aqui, sei lá, em São Paulo, por exemplo, esse é o momento para você fazer o intercâmbio, é o momento de você começar a juntar dinheiro para você adquirir esse apartamento, para você ter um relacionamento sério. Ou, por outro lado, se você realmente imagina isso, não é o momento de você fazer isso agora, antes de começar a constituir, todo esse patrimônio e todo esse relacionamento, Então, são coisas que você tem a pensar. E principalmente pensando em carreira, na sua parte profissional, na sua carreira profissional. Como você se imagina? Você quer estar no cargo que você está? Você quer estar exercendo a função que você está exercendo hoje? Você acha que para você subir, para você ter um desenvolvimento na sua carreira, você precisa desenvolver algum curso, alguma habilidade? Você precisa de algum idioma? Às vezes de alguma habilidade mesmo de relacionamento interpessoal, uma habilidade assim que você vai adquirir morando fora. Então, essa é uma possibilidade que você pode ter quando você faz um intercâmbio e que você tem que ver se você consegue conciliar essa questão de como você se imagina, o que você precisa para chegar lá e se isso pode ser desenvolvido no exterior. E é nesse ponto que eu vou tocar agora. O que a gente desenvolve, afinal, quando a gente faz um intercâmbio? Que é aí que isso vai te ajudar a ver se você vai desenvolver as habilidades que vão fazer você chegar lá, Então, eu acho que o fator mais importante, acima de tudo, independente do que você estude, quando você faz um intercâmbio, você tem um desenvolvimento pessoal muito grande. Então, a questão do autoconhecimento, por exemplo, você se conhece muito mais, você tem o intercâmbio é uma oportunidade de você ser quem você sempre quis ser. É simples assim, porque você vai estar em outro país com pessoas que você não conhece. Então, se você chegar lá e você resolver ser uma pessoa completamente diferente da pessoa que você é hoje, ninguém vai saber, não vai ter ninguém pra te julgar, as pessoas vão simplesmente achar que você sempre foi essa pessoa. Então, isso que é o legal do autoconhecimento, é você começar a ver o que realmente é uma coisa sua, que você gosta de você, que você faz, que você pratica, e o que é que você foi fazendo por inércia, assim, sabe? Porque foi acontecendo e você nunca parou pra pensar se você gostava mesmo disso. Porque foi fluindo, A sua vida era assim. Então, tem essa questão que eu acho extremamente importante. Eu digo, e todas as pessoas que eu conheço dizem, a gente vai uma pessoa e volta outra. Porque quando você faz um intercâmbio, você descobre coisas em você que você não sabia que você tinha, sejam elas positivas ou negativas. E uma coisa muito legal que a gente adquire num programa de intercâmbio, independente da nossa idade, às vezes a gente já tinha e a gente aprimora, mas muitas vezes é algo que a gente adquire, principalmente dependendo da idade que a gente faz o intercâmbio, é a independência. Porque você quer? Não necessariamente,
mas porque você precisa começar a fazer tudo sozinho. Você não deixa de ser uma pessoa sozinha, você sempre vai encontrar gente, tá? Não se assuste com essa frase, você sempre vai encontrar gente pra te ajudar, sempre aparece alguém, e normalmente aparece um brasileiro pra te ajudar na sua própria língua, mas você é uma pessoa sozinha, principalmente no começo. Você precisa de alguma coisa, você tem que ir atrás. Não tem família pra te ajudar, não tem ninguém. Você não pode ficar contando com os outros. Desde o momento de você organizar o que você vai comer, organizar o seu dinheiro, mesmo que você vá fazer um intercâmbio de um mês, você tem que organizar o dinheiro que você levou pra ele durar até o final desse mês. Então, são vários fatores, assim. Na escola, se você tem algum problema, você tem que se virar pra resolver esse problema. E você tem que se virar em outra língua, o que é muito legal, porque você desenvolve uma habilidade linguística também, não só do idioma em si, mas de você conseguir se comunicar, mesmo sem saber palavras, por exemplo. Você precisa se expressar de qualquer forma. Eu, por exemplo, logo que cheguei na Áustria, fui para um pub com uma amiga minha, e na hora que me deu vontade de ir no banheiro, eu não achava o banheiro, e eu descobri que eu não sabia falar banheiro em alemão, e ninguém no bar falava inglês. Eu me virei para explicar, eu demorei muito tempo para eles me entenderem, para eu descobrir que era parecido com toalete. Se eu tivesse falado toalete em vez de falar banheiro, eles iam ter entendido. Mas é a vida, é assim que acontece. E eu fiquei lá segurando minha vontade de fazer xixi por causa disso. E aí eu aprendi. E é assim que a gente aprende quando a gente tá fora, na marra, porque a gente precisa. E eu tenho 1001 histórias pra contar disso. Na Áustria foi um perrengue atrás do outro, porque eu não falava alemão. Então, vocês vão ver que assim, se eu contar todas, vai prolongar demais esse vídeo. E uma coisa legal que vem junto com a independência é a sua autoestima. Você consegue fazer coisas sozinha, você vai cumprindo metas, você vai atingindo seus objetivos. Existe coisa mais legal que isso? Você se sente... Imagina assim, você tá precisando de uma coisa e você descobre o jeito de fazer isso sozinho, o quanto você se sente importante, o quanto você se sente feliz. A primeira vez que alguém me pediu informação no meio de Nova York, eu dei informação pra pessoa, nossa, eu saí, ó, felizona. Porque é uma sensação muito boa você poder compartilhar o seu conhecimento. Quando as pessoas me perguntavam coisas, eu falo, gente, eu sou uma americana. Porque é isso que acontece quando a gente faz intercâmbio. A gente aprende muito, muito intensamente. Tudo, todos os dias. E isso faz você precisar ter um desenvolvimento muito mais rápido e conseguir compartilhar esse conhecimento muito mais rápido. Você tem essa percepção de quanto você está aprendendo o tempo todo, porque você é testado o tempo todo. Então é uma coisa muito louca, assim, sabe? Principalmente no começo, você vai perceber, e tem coisas assim que você no começo acha muito difícil, acha que você nunca vai conseguir fazer de jeito nenhum, você fala, meu Deus, isso aqui não é pra mim. E aí, com o tempo, você repara assim, gente, olha, eu tô fazendo e eu não sabia que eu sabia fazer isso. Então é muito legal, a sua autoestima vai lá no alto, porque você tem aquela sensação de missão cumprida, você aprende, você descobre, você conhece pessoas, você conhece lugares, você conhece culturas. Então cada dia é uma nova descoberta cultural, uma nova descoberta de arquitetura, de paisagem. Então são coisas muito legais, você vê uma neve pela primeira vez, você sentiu o inverno pela primeira vez, não foi legal, gente. Mas foi uma experiência, a experiência em si foi legal, a sensação foi horrível pra mim, que odeio frio. Mas são descobertas a cada dia. Você vê assim, às vezes você olha uma pessoa que tá indo pra um lugar pela primeira vez, você tá olhando o Instagram da pessoa e você fica assim, gente, essa pessoa é tonta? Ela tirou foto da comida, ela tirou foto da placa, ela tirou foto da rua, ela tirou foto de não sei o que, ela tirou foto do carro, do táxi, ela é tonta. Só que, por quê? Porque você se maravilha com tudo que você vê lá. Então, são coisas novas, são coisas diferentes, e cada coisinha diferente você não fazia ideia que seria diferente. De placa de trânsito, lei de trânsito, até a forma que eles cozinham, a panela que eles têm. Você olha e fala assim, sério que é assim que você faz? E às vezes você fala assim, não, isso é muito mais difícil. E depois você fala, meu Deus, isso é uma maravilha, por que eu não tive isso antes? Então, são várias descobertas muito legais que você agrega pra você. Por exemplo, eu sou uma pessoa que hoje eu gosto... Não vou dizer que eu gosto de cozinhar, tá? Porque eu odeio quando demora. Eu gosto de fazer comidas rápidas. E eu gosto de agregar coisas que eu aprendi com cada país.
Então, na minha família, minha mãe, por exemplo, acha muito estranha a comida que eu faço. Ela não gosta de comer a maioria das coisas que eu faço. Meu pai adora, porque eu trago temperos diferentes, eu trago combinações diferentes, que a gente não tá acostumado, que não existe no Brasil, né? Então, essa é uma vantagem muito legal, que é um conhecimento que você vai ter pra você, que vai te agregar muito pra tudo, né? E outra coisa também é que você dá um descanso. É um descanso tão gostoso, você descansa da sua vida. Eu sei, pareceu pesado o que eu falei, mas é uma sensação muito boa de você estar livre de muitas coisas. Você tem seus compromissos, você tem suas obrigações, mas você tá livre de muitos pesos que você sempre tem. Principalmente pra quem tá naquela vida, assim, do tipo, terminou o colégio, fez faculdade, foi trabalhar, sabe? Que você tá seguindo aquela rotina, fazendo o check lá em tudo que uma pessoa tem que fazer na vida. E aí um dia você pega assim, que alívio. Eu não tenho uma obrigação pesada nas minhas costas. Minha obrigação é ir pra escola e passear. E trabalhar, eventualmente. Mas mesmo o trabalhar acaba sendo uma obrigação tão leve, porque mesmo no pior dos piores dias, você pensa assim, eu não vou fazer isso pra sempre. Que é uma coisa que se você for parar pra pensar, você poderia pensar na sua vida isso, né? Se é uma coisa que você não gosta, é só pensar, eu não vou fazer isso pra sempre. Mas aqui, quando você tá no seu próprio país, na sua própria rotina, isso traz uma carga maior. Quando você tá no intercâmbio, tudo é tão rápido e tudo é tão imediato que você tem a impressão de que uma coisa ruim também vai passar rápido. Às vezes ela demora para passar mais do que você gostaria, às vezes tem toda a carga emocional de você estar longe de casa, mas na prática você se sente mais leve. Você faz coisas que você gosta, você acaba tendo mais tempo para você mesmo, porque você, principalmente no começo, você não tem tantos amigos assim, você não sabe exatamente o que fazer, então você desenvolve um hobby. Eu fiz vários álbuns de fotografia quando eu estava nos Estados Unidos, e aí quando eu voltei, eu trouxe o último para fazer aqui. Ele está há 12 anos guardado numa gaveta esperando para ser feito. Então, são coisas que a gente não faz, né? Quando você entra naquela rotina corrida, né? Quando você volta para sua vida real, você não faz mais. Então, você fica leve, você descansa. É muito gostoso. E para que servem essas coisas todas? Você fala, tá, mas isso tudo, o que isso vai agregar na minha vida, gente? Tá, para desenvolvimento pessoal, mas o que isso vai me ajudar a me desenvolver? Numa empresa, por exemplo, se você aprende essa habilidade de você se comunicar com pessoas de qualquer país, mesmo que vocês não falem a mesma língua com fluência, se você aprende essa habilidade de ser independente e conseguir procurar soluções para os problemas, em vez de procurar problemas para soluções, se você desenvolve essa habilidade de aprender rápido e de ter uma vida assim dinâmica, imagina qual empresa não vai querer um funcionário com esse perfil. Então, sim, são habilidades pessoais que você vai levar para você, que em primeiro lugar, por isso que eu falo isso em primeiro lugar, porque eu acho que é o mais importante de tudo, porque a empresa você troca, eventualmente, se é uma coisa que não dá certo, se é uma coisa que você não gosta, mas a sua vida você não troca. Então, eu gosto de reforçar primeiro as habilidades que você desenvolve para sua vida, para você mesmo, que vão fazer você crescer como pessoa. E crescendo como pessoa, você vai, inclusive, saber escolher melhor, né, fazer melhores opções para sua vida, inclusive no âmbito profissional. Então, às vezes você vai falar assim, mas daí eu voltei pro Brasil e fui tentar um emprego na empresa X e eles reclamaram que eu fiquei 2 anos fora do mercado de trabalho fazendo intercâmbio, viajando. É essa empresa que você quer? A empresa que não percebeu o quanto que isso pode agregar? Ou você quer uma empresa que realmente valorize tudo que você fez? Então, você vai saber fazer melhores escolhas também, porque por causa do autoconhecimento, inclusive, você vai saber o que você quer e o que você não quer, e não o que as pessoas querem pra você. Então isso é fantástico, e isso já é um grande passo, e esse é a principal razão, né, o desenvolvimento pessoal que você tem é a principal razão que eu recomendo que as pessoas façam o intercâmbio o quanto antes. Então, às vezes me perguntam, mas 13 anos, né? 13 anos, tá, depende da pessoa, mas sei lá, um high school, 15 anos, não é muito novo para fazer intercâmbio? Não. 18 anos, não é muito novo para fazer intercâmbio? Não.
nunca é muito novo para fazer intercâmbio. Claro, você tem que ter um grau de maturidade, né? Porque você vai ficar um tempo longe do pai e da mãe, né? Mas não tem essa história assim de ser muito novo para fazer intercâmbio, porque o que acrescenta na sua vida, quanto antes melhor. É uma coisa tão boa, por que você vai esperar, né? Então, nunca você é muito novo para fazer o intercâmbio, e quanto antes você fizer, antes você vai desenvolver habilidades e antes você vai saber fazer escolhas boas do que você gosta e do que você quer para sua vida. Então, muita gente pergunta assim, nossa, eu até comentei, né, já sobre a questão de Enem, vestibular, né? Muitas pessoas perguntam, né? Ai, mas eu vou, né, terminar o colégio e daí eu vou pular um ano e só depois entrar na faculdade. Eu sei que no Brasil tem essa questão do vestibular, que você tem perguntas muito específicas e se você fica muito tempo longe da escola, é difícil você passar. Mas fora essa questão, o intercâmbio te ajuda a escolher o melhor curso para você. Então, se você tá na dúvida, não sabe o que você quer fazer, faz um intercâmbio. Faz um curso que tenha algumas áreas de interesse seu, faz um programa de au pair que você vai poder fazer cursos numa faculdade e isso vai te ajudar a escolher o que é melhor para você. Não vai fazendo matrícula em qualquer faculdade, eu sei que tem pressão dos pais, pressão da família, mas a chance de você fazer uma matrícula numa faculdade e depois de um ano e meio desistir, você acabou perdendo o mesmo tempo, só que em vez... Claro, conhecimento sempre agrega, só que não foi um conhecimento que você vai usar tanto assim, quanto um conhecimento que você vai adquirir no intercâmbio. E às vezes o valor financeiro que você gastou foi igual ou maior. Então super vale a pena você parar um ano e fazer uma faculdade, e fazer o intercâmbio fora, né? E talvez depois você pode fazer uma especialização lá, fazer uma faculdade lá, que daí não vai ter vestibular. Ou você volta, faz um cursinho e presta o vestibular, se organiza para as datas. Então, são várias as possibilidades. Você não precisa se apegar a essa questão de acabou o colégio, tem que fazer faculdade. E mais pra frente também, eu fiz o meu primeiro intercâmbio quando eu terminei a minha primeira faculdade. E pra mim foi um super divisor de águas. Eu não digo que eu me arrependo da faculdade que eu fiz, porque eu uso ela até hoje e eu consegui agregar isso dentro do que eu faço, mas eu tive que aprender a usar a minha faculdade dentro, né, agregar dentro do que eu faço, porque na verdade eu vi que era um curso que não combinava tanto assim comigo, né, fora a possibilidade de eu poder dar aula, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu tive que depois estudar mais coisas, tudo, né, então é uma questão de você avaliar o que realmente combina com você, o que você quer agora ou o que você não sabe que você quer, né. E sempre o desenvolvimento pessoal é sempre importante. Aí tem aquele pessoal que pergunta, então quando você tem 30 anos, então não vale mais a pena? Quando você tem 35? Tem de todo mundo que tem alguma idade vai perguntar, então na minha idade eu já sou muito velho. Pode ser que você tenha 20, pode ser que você tenha 30, pode ser que você tenha 60. Sempre a pessoa vai se achar muito velha. E não, desenvolvimento pessoal sempre é uma coisa legal, sempre é uma coisa que agrega, e conhecimento cultural sempre é muito legal. E aí, fora essa parte, né, do desenvolvimento pessoal, você tem a parte do desenvolvimento profissional em si. Então, o que vai te agregar um intercâmbio para o seu desenvolvimento profissional? Para começar, do idioma. Isso já basta. Se você faz um intercâmbio só para desenvolver um idioma, já é um super passo. Independente, novamente, da sua idade. Porque o idioma cada vez mais é pedido. Não só o inglês, hoje em dia, muitas empresas pedem o espanhol também, ou um outro idioma. Muitas empresas, a maioria das empresas hoje trabalham com outros países, então quanto mais conhecimento você tem de língua estrangeira, melhor. E o inglês é essencial. E não adianta você falar, mas daí eu faço um curso de inglês no Brasil. Claro, o curso de inglês no Brasil ajuda. Eu sempre dei aula em curso de inglês no Brasil, eu sei o quanto que ele é bom, né? Se você vai numa escola boa, claro, mas eu sei o quanto você pode aprender com um curso de inglês no Brasil, mas fato é que quanto mais você vai agregando responsabilidades, faculdade, trabalho, família, menos você tem tempo de estudar. Então, não é que o curso no Brasil seja ruim, é que no Brasil você vai estudar 2 horas por semana e depois, no máximo, você vai ouvir uma música ou assistir um filme em inglês. E aí, como que você quer ficar fluente no idioma desse jeito? Se você vai para o exterior, você vai ter, às vezes você vai usar exatamente o mesmo livro que você usaria na sua escola daqui do Brasil, mas você vai ter 3 horas de aula por dia, pelo menos.
você vai sair da escola e você vai ter a possibilidade de usar o idioma em qualquer lugar, você vai precisar se virar nessa língua, então você acaba desenvolvendo a habilidade linguística mesmo. Tem gente que estuda inglês a vida inteira, é excelente em gramática, normalmente o pessoal que é bom em exatas é excelente em gramática, faz uma frase perfeita, só que aí você fala, agora fala. Fala nada. Ou o típico brasileiro fala pra caramba, mas não sabe nada de gramática. Se comunica com todo mundo, consegue fazer uma viagem de olho fechado, pede o que precisa, se vira, né? Consegue fazer o que precisar. Mas, na hora que você vai realmente passar numa entrevista de emprego, você não tem realmente o conhecimento do idioma a ponto de você conversar, por exemplo, com o diretor da empresa nos Estados Unidos. Então, aí já, né, vai ser um diferencial negativo. Por que então que é importante você ter a proficiência no inglês e mais um idioma? Porque é o que o mercado de trabalho vai exigir de você. Você vai se destacar no mercado de trabalho tendo esse conhecimento. E não se engane falando, mas hoje em dia todo mundo fala inglês, porque não. Empregos que realmente demandam que as pessoas falem inglês, procuram, candidato. Eu mesma fazia entrevista para professores de inglês. Você assume na sua cabeça que a pessoa só vai se candidatar para vaga se ela é proficiente no idioma. Não, o que tinha de gente que não passava na prova. Então, se gente que se candidata para vaga de professor de inglês não passa na prova porque não tem o nível de idioma necessário, imagina uma pessoa que se candidata para uma vaga em RH, em marketing. Então você vai ser você vai ter um grande diferencial se você realmente estudar o idioma quando você estiver no exterior e der importância para a sua escola, porque é lá que você vai aprender o idioma de forma correta. Na rua, você vai aprender o idioma do dia a dia. Na escola, você vai aprender a norma culta do idioma, a forma que você tem que se comunicar, né, o modo formal de se comunicar no idioma. Então os dois são extremamente importantes. Não adianta você virar e falar assim, então vai para a escola mais barata porque no dia a dia eu vou falar inglês. Não, vá para uma escola boa se você quer adquirir proficiência no idioma. Então, por si só, o idioma já é um grande diferencial, mas não é o único. Você vai poder desenvolver a sua carreira quando você estiver lá fazendo cursos específicos da sua área ou cursos que agreguem para a sua área. Seja de inglês para fins específicos, de espanhol para fins específicos, né, o idioma que você estiver escolhendo, ou sejam idiomas para negócios, ou seja num curso da sua área específica. Até porque existe muita gente que faz curso de business quando vai para o exterior. Mas a pessoa não é nem da área de administração, por que ela fez um curso de business? Porque business é tudo. Você aprende o funcionamento de uma empresa. Você trabalha numa empresa, você entende como uma empresa funciona. Perfeito! Você vai ter um diferencial, você vai ver coisas com olhos diferentes e mais, você vai saber como é que isso acontece em outro país e você vai poder trazer conhecimento para sua empresa também vindo de fora. Sem contar os cursos específicos mesmos, né, da sua área específica. Você pode fazer também. Você só precisa já ter adquirido a proficiência no idioma e aí fazer alguma coisa na sua área. Sendo isso um curso de especialização, uma faculdade mesmo, uma especialização de longa duração, então um curso de férias. Você tem várias possibilidades dentro da sua própria carreira. Sendo que você pode fazer o curso numa escola de idiomas ou até numa faculdade mesmo fora. Né? Por isso que é importante você ter também uma proficiência no idioma do país onde você quer estudar, se você quer realmente fazer essa questão do desenvolvimento profissional, né? E a questão das soft skills, que é o que eu comentei, né? As habilidades que a empresa procura, que são habilidades intrínsecas da pessoa, que não são habilidades realmente que você desenvolve. Quando você está morando fora, por exemplo, você precisa dividir uma casa com pessoas de outros países. Imagina a habilidade, já é difícil dividir sua casa com a sua família. 2020 esteve aí para mostrar que não é fácil dividir uma casa a tempo integral. Claro, quando você está fazendo intercâmbio não é tempo integral, pelo amor de Deus, vamos torcer para que isso não aconteça novamente. Mas você, por mais que seja uma convivência mais curta, que você esteja muito tempo fora de casa, tudo, tem pessoas que vão ter hábitos muito diferentes do seu. Às vezes a comida que a pessoa vai fazer você acha meio nojentinho, o cheiro você odeia, os hábitos de limpeza são diferentes e você tem que aprender a se comunicar com as pessoas e tem que aprender a tolerar, você tem que aprender a ceder quando você precisa.
né, para você conseguir uma outra coisa depois. Ou seja, você precisa fazer exatamente o que você faz todos os dias dentro de uma empresa. Você vai precisar ouvir as pessoas, você vai precisar abrir mão de algumas coisas, você vai precisar brigar por uma coisa que você realmente acredita, você vai desenvolver tolerância, interculturalidade, como eu já falei, você vai se comunicar melhor. Tudo isso são habilidades que as empresas estão desesperadas procurando. Proatividade. Todo mundo adora colocar no currículo perfil proativo, sou resiliente, mas a pessoa não sabe às vezes nem o que quer dizer isso. Vou te dizer, você fazendo um intercâmbio, você desenvolve isso. A resiliência é a coisa que você mais desenvolve, principalmente no começo. Você tenta falar com as pessoas riem da sua cara, as pessoas fazem piada de você, as pessoas viram as costas porque elas não se importam se você não tá conseguindo falar com ela, as pessoas não se importam com a sua opinião. Então, às vezes você tá falando um negócio que é super importante pra você. Não, mas é que na minha casa, na minha família, a gente fazia isso, você se matou pra conseguir explicar isso pra sua host family vira pra você e fala assim, ai, mas aqui em casa é diferente. Então, resiliência é a palavra do intercâmbio. Se você não quer sofrer, você desenvolve a resiliência. Você sofre também, porque você não é uma pessoa sem coração, mas você desenvolve várias habilidades. Outra coisa que você pode adquirir, principalmente se você fizer um intercâmbio de longa duração, é a própria experiência profissional. Vamos supor que você foi logo depois do colégio ou logo depois da faculdade. Você não tinha experiência profissional nenhuma no Brasil ou tinha bem pouca experiência. Você vai voltar com experiência para colocar no currículo. Aí você vai dizer, daí vão te dizer assim, né? Ou você vai me dizer assim, mas não é na minha área. E aí, você pode achar alguma coisa que agregue para sua área, ou você usa isso só para mostrar que você trabalhou quando você estava lá e você adquiriu experiência, você teve um chefe, você teve que responder para alguém, você ficou um tempo X empregada na determinada empresa, você foi promovido. Tudo isso são fatores interessantes, principalmente para quem está começando, né? Para quem está ingressando agora no mercado de trabalho. E para quem já está há algum tempo no mercado de trabalho, às vezes as pessoas se preocupam muito com essa questão, né? Mas eu não trabalhei na minha área, e aí eu vou ficar um tempo fora do mercado, como é que eu vou fazer para ter uma recolocação depois, né? Bom, realmente, a recolocação profissional é uma coisa que você tem que se preocupar desde antes de você sair do Brasil, então que bom que você se preocupa com isso, que você está fazendo essa pergunta, porque é isso que vai definir se o seu intercâmbio vai ser direcionado para o seu desenvolvimento profissional ou não. Mas, de qualquer forma, se você está desenvolvendo algo que seja voltado para a sua carreira, não tem problema você não estar trabalhando na sua área. É uma coisa temporária e é o que eu falei, você está mostrando outras habilidades. Bom, eu sou uma pessoa formada em psicologia no Brasil, porém, o tempo que eu estive no exterior, eu trabalhei lavando prato. Por quê? Porque eu precisava trabalhar, porque eu queria ser uma pessoa ativa, porque eu queria fazer parte do mercado de trabalho, porque isso ia me ajudar a desenvolver a língua, e o meu objetivo durante a viagem foi desenvolver o idioma, e isso ia agregar. Então, tudo são coisas que você pode usar a seu favor na hora de montar um currículo quando você volta do seu intercâmbio. Então, independente de qual seja a sua experiência profissional durante o intercâmbio, ela vai ser agregadora de alguma forma. Mas, claro, se você faz um programa voltado para a sua área, que te dá a possibilidade de estagiar na sua área, né, principalmente para quem já está no mercado de trabalho, vai fazer um intercâmbio e depois pretende voltar para a mesma área, é uma excelente oportunidade. Então, existe sim a possibilidade de você fazer um estágio na sua área. Talvez seja um estágio não remunerado, mas pensa o quanto que isso vai agregar para o seu currículo, ou talvez a remuneração seja mais baixa do que um outro emprego, né? Se você trabalhar de garçom, de garçonete, você acaba ganhando muito mais do que fazendo algo na sua área, num escritório, mas pense em quanto isso vai agregar para você, né? É sempre pensar nos prós e contras, em quais são as suas prioridades. Então, sempre, de alguma forma, vai existir uma forma de agregar uma experiência profissional se você trabalhou no exterior. E existe a possibilidade de que seja na sua área. E só a experiência no exterior em si já é extremamente agregadora. Tem muitas empresas que só de ver isso no seu currículo já vão ver o seu currículo com melhores olhos, por saber, né? Principalmente se são pessoas que já fizeram intercâmbio também ou que valorizam a experiência do intercâmbio, né? Às vezes são pessoas que querem que os filhos façam um intercâmbio, então na hora que vê no seu currículo, né?
falou, nossa, olha, era o que eu queria pro meu filho. Ou uma pessoa que fez, que teve experiência, ou que sempre quis ter a experiência, ou que pensa ainda em fazer, né? Nada de errado com isso também, não tem, como eu acabei de falar, não existe idade certa para fazer um intercâmbio, né? Então, as empresas vão ver isso com bons olhos, de um modo geral, sabendo sempre explicar, né? Fazer uma conexão, contar uma história, explicar como que essa experiência no exterior vai agregar, né? Porque existe também gente que simplesmente vai e tira um ano sabático e também nada de errado, você pode fazer isso, mas aí você meio que vai estar colocando a sua conta em risco, você vai ter que explicar por que você fez isso e vai ter empresa que também vai super aceitar, não vai achar que você é preguiçoso. Se você sabendo explicar, eu estava num momento de muito estresse, eu não estava mais agregando para minha empresa e hoje eu me sinto com uma vontade maior de trabalhar, com muito mais ânimo, é como se eu tivesse acabado de me formar na faculdade novamente, eu topo qualquer coisa, né? Você inventa. Inventa não, né? Tem que ter um fundinho de verdade. Mas como a gente faz qualquer entrevista de emprego, né? Dá uma ênfase no que a gente quer que a pessoa ouça. Então, assim, é só uma questão de você entender seus objetivos, quanto tempo você tem para ficar fora, o que você quer atingir, porque também não adianta você virar e falar assim, hoje eu não falo inglês, ano que vem eu quero ter inglês fluente, acho que eu vou fazer um intercâmbio de um mês. Você tem que alinhar tudo isso. Por isso que é sempre muito importante você saber quais são os seus objetivos, justamente para isso ficar tudo alinhado, para você conseguir realmente atingir os seus objetivos quando você estiver no exterior. Porque se você faz um programa de intercâmbio pelo prazer de fazer um programa de intercâmbio, vai ser super legal, vai ser uma experiência excelente. Mas no retorno, ou caso você queira continuar no país ou mudar para outro país, você vai ter que explicar por quê. Você vai ter que explicar o que você fez durante esse tempo que você já passou no exterior. Então sempre pensa aqui nas consequências para o futuro. Tem gente que fala assim, eu vou fazer um intercâmbio porque eu quero sair do Brasil e daí de lá eu me viro, né? Mas e aí, de lá você se vira como? Vamos ter um plano. Onde você quer chegar? Se você sabe onde você quer chegar, não é difícil você definir um plano, mas você tem que saber, você tem que estabelecer metas, você tem que pensar nos resultados e pensar o que é necessário para você atingir esses resultados. Parece simples falando, claro, é uma coisa que depende de muitos fatores, de muito estudo até, né, de você mesmo, né, muito autoconhecimento. Às vezes a gente ainda não consegue, né, entender isso, né, exatamente o que a gente quer, quais são as nossas expectativas, mas quanto mais o intercâmbio está alinhado com o seu projeto de vida, com como você se vê daqui 5 anos, né? Que eu acho que é realmente, né, o tempo que o intercâmbio vai interferir, né? Não que vai demorar 5 anos para você trazer um resultado do seu intercâmbio, mas se eu falar assim, onde você se vê daqui 10 anos, aí já tem muito mais outros fatores envolvidos, né? Por isso que eu falo, onde você se vê daqui 5 anos, onde você se vê daqui 2, 3 anos, onde você vai se vê daqui 5 anos. O intercâmbio vai te ajudar a chegar lá? Se o intercâmbio que você escolheu, né, que você está pensando em fazer, não vai te ajudar lá, por que você escolheu ele? Porque é o que o seu amigo fez? Porque é o que você ouviu falar? Porque você viu uma reportagem falando disso e você achou muito legal? Então tem que pensar. E justamente por intercâmbio estar conectado com o projeto de vida, é que ele serve para qualquer momento de vida. É só você encontrar o programa ideal para você, o país que vai te ajudar, né, a desenvolver, né, de uma forma melhor, o país que você vai ter um pouco mais de facilidades, né, o país que vai te permitir tirar um visto dentro do perfil que você apresenta, você pensar na duração do seu intercâmbio. Você não precisa necessariamente, né, eu falei bastante de longa duração, mas você não precisa necessariamente fazer um intercâmbio de longa duração. Você pode fazer 2 semanas, 4 semanas. Eu já fiz isso. Eu já fiz 2 intercâmbios de 2 semanas para desenvolver o meu espanhol. E eu cheguei no nível que eu estava esperando chegar, sabendo que era aí que eu ia chegar com o meu curso de 2 semanas. Como eu falei, você não espera sair fluente com um curso de 2 semanas, mas se você quer simplesmente praticar, desenvolver, adquirir fluência, 2 semanas é perfeito, 4 semanas, né?
Então, tudo isso, você entender o que você busca, entender em qual momento você se encontra e em qual momento você quer chegar, é isso que vai te ajudar a definir o intercâmbio ideal para você. Então, eu espero que eu tenha te ajudado. Se você quiser, né, tiver dúvidas, qualquer informação, fique à vontade para deixar seus comentários, contar se gostou, se ficou faltando alguma informação, se você quer que eu acrescente mais alguma coisa, que eu fale de mais alguma coisa. E claro, né, se você gostou, por favor, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com os colegas, né, essa informação para ajudar todo mundo a escolher o intercâmbio melhor para cada um. Muito obrigada e até a próxima!